paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. A paz do Senhor Jesus aos amigos internautas que sejam edificados através do poder da palavra do Senhor nosso Deus. É com muito temor e tremor que eu me coloco aqui diante do Senhor, da sua presença, da sua majestade. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Isaías 53, dos versículos 3 ao versículo 11. Essa leitura estará sendo projetada dentro desse texto de referência. Nós leremos apenas partes desse texto. Isaías 53, do 3 ao 11, partes desse texto. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. O Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito e levará a iniquidade deles. Senhor Todo-Poderoso, Deus bendito, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o teu povo reunido em adoração, em glorificação, entendendo, meu Pai, a reverência que deve ser dada a Ti neste momento tão especial, quando nós estamos trazendo à memória, meu Pai, a Sua morte, a Sua ressurreição, a Sua vitória, e concedendo-nos o privilégio de participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Afeta-nos, ó Deus, com a Tua graça mais uma vez. Reconhecemos que nós não somos merecedores dessa promessa se cumprir nas nossas vidas. Reconhecemos que foi a graça, foi o Seu poder, foi a Sua misericórdia que permitiste, Senhor, que chegássemos até nós essa tão grande salvação. Tem misericórdia de nós, Senhor. A excelência, o poder está contigo, meu Pai. Todas as coisas estão convergentes em Cristo, Senhor. Nós adoramos, nós glorificamos e reconhecemos o seu sacrifício, Senhor. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Concede-nos o poder da tua palavra para que ela venha de encontro às nossas necessidades e que a cruz de Cristo, o poder do sangue de Jesus Cristo esteja sobre a igreja de Deus, para que ela faça diferença no meio de uma geração corrompida e perversa. Também entendemos que o Senhor é poderoso para salvar nesta manhã. Entendemos que o Senhor é poderoso para estar curando enfermidades, para estar libertando o teu povo de todo o cativeiro. Faça a tua obra conforme tu queres.
em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Quem levou Jesus Cristo para a cruz? Quem levou Jesus Cristo para a cruz? Você pode responder, foram os nossos pecados. Mas você pode responder, foi o próprio Deus. E você também pode responder, Ele próprio se ofereceu voluntariamente para entregar a sua vida, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. A cruz, ela não foi um acidente de percurso. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo morreu por nós antes da fundação do mundo. O livro do profeta Isaías nos conduz a uma trilha messiânica, que fala do Senhor Jesus como o Senhor dos exércitos. Nós vamos, então, notar, através de 3 flancos resumidos, o livro do profeta. Ele viu a glória do Messias, João 12, 41. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Ele profetizou sobre a agonia, sobre o vitupério do Calvário, o sofrimento, o desprezo, o abandono total da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas Isaías também, ele viu o triunfo, o galardão dos salvos por Cristo, de todas as épocas, na glória do seu reino messiânico, de forma escatológica. Ele viu o final, e o final é Jesus vencedor. Jesus vencedor. O meu objetivo com vocês aqui, rapidamente nessa manhã, é focar um pouco nessa agonia do Calvário, do sofrimento e da morte do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A ceia, ela visa anunciar a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Logo, imediatamente, após ele celebrar a primeira Páscoa, ou a última Páscoa e a primeira, sendo ele próprio o Cordeiro, ele instituiu, então, a ceia do Senhor. Essa ceia do Senhor, ela foi celebrada com todos os seus discípulos. Depois dessa primeira e última ceia, no caso, Jesus presencial, nós teremos um outro momento na mesa, que a Bíblia fala em Lucas 13, 28 ao 30, e Mateus 8, versículo 11. Então, o Novo Testamento, ele vem nos dar as diretrizes, que justificam esse momento que nós estamos aqui. Nós estamos aqui reunidos para comermos e bebermos o pão e o vinho. Eles estão postos nessa mesa da comunhão. Simbolicamente, representa o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, queridos, que a estrutura que vem desencadear todo este momento, essa reunião, ela foi citada de forma muito evidente através do profeta Isaías. Então, 700 anos antes de Jesus Cristo, ele vê todo o desenrolado do Calvário. Perceba que as palavras, a maioria das palavras, elas estão no passado. Então, já tinha acontecido, vamos colocar assim, na mente e no coração de Deus, que ele entregaria o seu próprio filho para que nós pudéssemos ter condição de nos aproximarmos de Deus. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, eu não teria como falar com Deus, me comunicar com Deus, porque foi através dele e é através dele que eu tenho esse privilégio. O contexto que nós estamos vendo aqui na ceia é o sofrimento, é a morte, é a ressurreição e é a volta de Jesus. Então nós precisamos proclamar isso. O querigma, no grego, nós precisamos comungar isso, a koinonia, que é essa comunhão dos santos, e nós precisamos antever e nos preparar para aquele momento da parousia. É o rei vem vindo, aleluia, ele vem me buscar, como é constantemente cantado aqui.
ele está vindo. Isaías preconiza em suas palavras que Jesus haveria de passar. Ele levou sobre si as suas doenças, ele foi atingido, ele foi afligido, ele foi golpeado, ele foi traspassado, ele foi esmagado, foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi desprezado, ele foi moído de pancada, ele foi eliminado da terra. Deus permitiu o seu esmagamento, a sua trituração, o seu sofrimento. O pecado requeria uma oferta imaculada, o precioso sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, lá na sua carta, 1 de Pedro 1, 18 e 19, diz que nós não fomos comprados da nossa vã maneira de viver com coisas como prata, perecíveis como a prata, como ouro, mas com o precioso e imaculado sangue de Jesus Cristo. E aqui está representado este momento que eu e você e todos nós temos o privilégio de relembrar isso, o privilégio de nos alimentarmos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. No auge lá do seu sofrimento físico, psicológico, emocional, ele suou sangue, diz a palavra. Esse fenômeno raríssimo, ele só é citado apenas pelo Dr. Lucas 22, 44, hematidrose. A medicina, ela aponta como sendo fortes emoções psicológicas, físicas, abandono total, abandono por parte dos discípulos. Ele disse lá no horto, lá naquele escuro horto, ele estava sendo afligido. Quem sabe ele estava pensando em todo o drama do Calvário, todo o desprezo humano. E ele disse: ficai aqui comigo. Os 3 discípulos mais chegados, ficai aqui comigo, dá um tempinho que eu vou ali orar. E ele foi orar e voltou, eles estavam dormindo. De novo ele fala com ele e volta. Aí depois ele diz: dormi todos, porque a hora é chegada. Ele foi desprezado pelos homens. Os homens não fizeram caso nenhum deles. E nós vemos então o próprio Deus também, num dado momento, haveria então de abandoná-lo. Deus estaria abandonando o seu próprio filho para que nós pudéssemos estar aqui hoje reunidos. Para que eu e você e a igreja de Deus tivesse essa comunhão. Foi preciso que fosse descarregado sobre o corpo de Jesus todo o peso do sofrimento no seu grau maior. A palavra diz que sangue e suor saíram dos poros do Filho de Deus, o teu Salvador, para salvar você, para salvar a mim, para salvar o mundo todo. Um dos seus últimos suspiros, por volta das 3 da tarde, ele gritava: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparastes? Para que nós estivéssemos na mesa da comunhão, Jesus teve que agonizar, Jesus teve que angustiar, Jesus teve que sofrer, Jesus teve que morrer por você. E Ele está pedindo a mim e a você que você ofereça a Ele e ao seu irmão que está do seu lado a destra da comunhão, que é o glorioso ministério de anunciar através da sua vida, a sua palavra. Esse é o ministério que Deus tem trazido para você também aqui nesta manhã. É você contar aos outros, é você anunciar aos outros que este sangue de Jesus valeu a pena na sua vida, para que você tivesse vida e vida com abundância. As pessoas precisam ver isso. As pessoas precisam comprovar que a luz de Cristo, o brilho da cruz de Cristo ainda está na sua vida. Gálatas 2:9 diz que isso é combinado. Diz que isso é combinado entre os seus intencionalmente. Vamos dar a destra de comunhão uns aos outros e vamos anunciar a morte de Jesus até que Ele venha.
A primeira verdade, o pão e o vinho relembram as gotas de sangue que expressam o amor divino. Nós temos aqui elementos comuns, irmãos. Nós temos elementos comuns do seu cotidiano e o Deus eterno se revela através desses elementos comuns. Jesus foi esmagado, Jesus foi traspassado, a lança do soldado romano entrou no seu corpo com todo ímpeto, com todo ódio humano. A dor indescritível foi certa. João 19:34, um dos soldados cortou o lado de Jesus com a sua lança, e do ferimento jorraram sangue e água. O processo dessa trituração do trigo para a produção dos pães, as uvas sendo pisoteadas no lagar, o local onde várias pessoas elas trabalhavam para espremer o suco, tudo isso vem ilustrar o pão e o vinho que estão postos nessa mesa. Essa mesa da comunhão representa, respectivamente, o corpo e o sangue de Jesus. Isaías 63:3, ele diz assim, uma das profecias messiânicas: tenho pisado uvas sozinhos no lagar, ninguém veio me ajudar. Jesus foi esmagado, Jesus foi chicoteado, Jesus foi afligido, ele foi atingido, o seu psicológico, emocional foi levado até as últimas consequências. A palavra diz que ele os amou até o fim. João 13, versículo 1. Meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa celebração de hoje, irmãos, nos faz memorar este momento, mas ao mesmo tempo nos dá muita alegria, muita satisfação de saber que Jesus venceu. Jesus venceu para que eu pudesse ter vitória. Ele me dá a vitória. Então hoje é uma celebração de festa. É a festa dos vitoriosos do Cordeiro de Deus. Isso é extraordinário. Isto é excelente, pois até que ele venha, nós anunciamos a sua morte salvícia com a sua participação na ceia do Senhor. Você está crendo, mas você também está se expondo publicamente que você é um filho de Deus, que você é uma nova criatura. Se der para dar um zoom aí, pessoal da mídia, dá um zoom, vocês estarão vendo esses irmãos publicamente que têm acreditado no poder de Deus e que estão firmados em Jesus Cristo hoje, para que eles tenham vida e vida com abundância. Jesus, ele escolheu o pão sem fermento e o vinho puro para serem simbólicos neste momento. Então não é uma transubstanciação, que seria a presença de Jesus sacramental, como alguns dizem. Não é isso. Isso é representativo. Esses elementos que aqui estão, eles valem mais pelo que representa. O seu valor é só por causa da ordem de Jesus, irmãos. Fazer isso em memória de mim. A segunda verdade, nós aprendemos que o pão e o vinho relembram a vitória completa de Jesus na cruz do Calvário. Então a ceia, ela é destinada a você que acredita, a você que crê no poder de Deus. E ele pode mudar a sua vida através desse poder. Então, aqueles que creem na vigência do sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pecais. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é uma realidade. Você é um descondenado. Deixa eu explicar.
Você é um descondenado pela justiça da oferta exigida por Deus, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Você e eu e nós estávamos destinados à ira de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito é a vida eterna. Você estava destinado à ira. Você estava destinado ao lago de fogo, mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus, hoje nós estamos mergulhados no oceano da graça divina através da cruz de Cristo. Nós estamos mergulhados nesse oceano da graça. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não devo nada mais para os meus pecados. Jesus já pagou todos os meus pecados. Isaías, queridos, antes mesmo da retratação do diretor e ator Mel Gibson, na sua versão mais dramática da crucificação de Cristo, Isaías explicita passo a passo os sofrimentos do Messias, o Salvador. Eu queria pensar contigo rapidamente. A salvação ela está revelada. A salvação está revelada. Não tem mais nada que você possa fazer que Deus te ame menos do que Ele te ama. Deus te amou. Tudo já foi feito por Jesus Cristo. Todas as coisas convergem em Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 10. O que mais eu poderia fazer para a minha vinha que eu não tenha feito? Isaías 5:4. A mesa ela está preparada. A comunhão já nos foi dada quando nós lavávamos os pés uns dos outros. Faz-me pensar em Cantares 5:3. Já lavei os meus pés, como tornarei sujar? Irmãos, o pão que nós comemos é o corpo de Jesus Cristo. Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? O vinho que nós bebemos, irmãos, é o sangue de Jesus Cristo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Com isso eu quero concluir essa reflexão, relembrando para você 3 coisas importantes. Jesus sofreu, é uma retrospectiva, Calvário, agonia, sofrimento, abandono e morte. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Nós temos a retrospectiva, mas nós também temos a introspectiva. O presente, Ele te salva hoje, aqui e agora. Diz a palavra de Deus, né? Diz a palavra de Deus, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis agora, hoje, o dia de salvação. Se você não tem essa certeza, urgentemente, dê a sua vida a Jesus nesta manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas nós temos também a prospectiva, que é o futuro. Jesus voltará. Ouvimos uma mensagem esse dia. Você está preparado? Você está preparado? Então esse é um momento de nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. A cruz de Cristo nos dá esperança, a esperança da vida eterna. A cruz de Cristo me faz pensar que os meus pecados estão perdoados. Chegou então o momento, chegou a hora crucial. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Ou vocês não têm percebido que Jesus Cristo está em vós? 2 Coríntios 13:5. E para terminar, examinem suas motivações. Testem o coração e venha para a ceia com um santo temor. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé? É um momento muito especial. Nós vamos estar orando por esses elementos que aqui estão. Vamos pedir a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre esses elementos. Eu não queria fazer isso só. Eu queria convidar os nossos presbíteros, nossos pastores, que viessem aqui. É um momento de comunhão e nós temos comunhão uns com os outros.
essa igreja está nessa comunhão. E ela está crescendo e ela vai crescer porque nós temos comunhão uns com os outros. Missionária também pode vir. Nós temos comunhão uns com os outros. Missionário Alexandre também pode vir. Temos comunhão uns com os outros. E estamos nessa esfera de fé. Deus vai continuar abençoando a igreja através da sua vida. Você que tem anunciado a morte de Jesus Cristo até que Ele venha. Quem puder ajoelhar, ajoelha. Quem não puder, fica de pé. Nós vamos nos ajoelhar aqui. Pedir a graça de Deus, Santíssimo, soberano e eterno. O momento é muito precioso, Senhor. Nós queremos compartilhar uns com os outros este momento, Senhor, pois relembramos a sua agonia, relembramos o seu sofrimento, Senhor, relembramos o seu abandono, meu Pai. Verteste o teu precioso sangue para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Quantas vezes somos imerecedores, Senhor. Quantas vezes, Senhor, não valorizamos este sangue, mas nós estamos ajoelhados para te pedir perdão pelos nossos pecados, entendendo e sabendo que o teu sangue nos purifica de todos os pecados. Nós pedimos a tua bênção sobre esses elementos que estão nessa mesa, tanto o vinho como o pão, para que de forma simbólica seja o seu corpo, seja o seu sangue, meu Pai. Que a nossa comunhão, a destra da comunhão, esteja na vida dessa igreja, Senhor. Que essa destra possa ser aumentada, para que nós possamos ver pessoas, meu Pai, sendo salvas, sendo transformadas, libertadas e curadas pelo teu poder. Tu és poderoso, Pai, para fazeres além daquilo que nós pensamos, para fazermos além daquilo que nós pedimos. Tu és santo. Nós pedimos uma bênção especial sobre o pastorado dessa igreja, para que o teu Espírito continue unindo os nossos corações no mesmo intento, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Pedimos uma bênção especial sobre cada irmão, sobre cada irmã que aqui está presente e os que não puderam estar presentes. Que a tua graça seja sobre as suas vidas, ó Pai. Alimenta-nos, ó Deus, com pão celestial, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Aleluias, glórias a Jesus. Por gentileza, os diáconos em função, pode distribuir o pão e o vinho, esperai uns pelos outros. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Vamos estar em reverência. Vamos continuar em reverência.